Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, já deixa o seu like, que o caso de hoje é aquele da família Bustamante. O caso que eu vou contar hoje ocorreu em Miramar, na Argentina. Carlos era casado com Mônica e eles tinham 3 filhos, Gonçalo, Gabriel e Ramiro. O Carlos trabalhava como carpinteiro e ele era bastante conhecido pelo seu bom humor. Ele tinha uma amante chamada Verônica. Com a Verônica ele teve 2 filhos, sua única filha chamada Rocio e seu filho mais novo chamado Gaston. A Mônica e o Carlos, eles acabaram se divorciando e então o Carlos casou com a Verônica. E então em 2011 moravam com o Carlos e a Verônica na casa apenas o filho mais novo, Gaston, já que a filha Rocio ela já tinha ido embora de casa. No dia 20 de novembro de 2011 era aniversário do Gaston, ele estava completando 12 anos de idade. Então a família se reuniu para comemorar. E os filhos do Carlos do primeiro casamento, do casamento dele com a Mônica, eles se davam muito bem com os filhos que o Carlos teve depois com a Verônica. Então a família estava toda reunida para poder comemorar ali o aniversário do filho mais novo do Carlos, o Gaston. E na festa também estava o namorado da Rocio, que se chama Julian. Bom, no dia seguinte ao aniversário, o Carlos ele tinha ido trabalhar. E a Verônica ela tinha que fazer algumas tarefas, algumas coisas ali fora de casa. Então ela foi acordar o filho Gaston para ele ir junto com ela, já que ela não costumava deixar o menino sozinho em casa. Porém ele estava muito cansado, já que a festa no dia anterior tinha ido até tarde da noite, então ele queria ficar dormindo. Então, como a mãe sabia que ela não ia demorar muito, ela não viu o problema, então dessa vez ela deixou o Gaston dormindo e saiu para resolver ali o que tinha que resolver. Ela disse que ela não levou mais do que 1 hora fora de casa e quando ela retornou, ela encontrou o filho caído no quarto dele, sem vida. O menino havia sido estrangulado com a utilização de uma meia. A emergência foi chamada, mas quando eles chegaram ao local, eles constataram que já não tinha mais o que fazer. Bom, a Verônica ela informa a polícia que havia uma planta ali nos fundos da casa, na parte de trás do quintal ali na casa, que aquela parte fazia divisa com a casa que ficava nos fundos da casa deles, que era a casa do vizinho. E que aquela planta ela estava pisoteada, então dava a entender que alguém tinha passado por ali. Ela também informa que havia uma quantia de dinheiro que havia sido levada da casa. Bom, com isso então a polícia ela acredita que alguém tem entrado através da casa ali dos vizinhos que ficava ao fundo da casa da família Bustamante. E que eles tenham atravessado ali pelo quintal, entrado na casa e tenham entrado com a intenção de furtar alguns itens. Isso porque a televisão da casa também estava fora do lugar. Então eles imaginaram que a pessoa possa ter tentado levar a TV, mas por alguma razão tenha desistido. Acabou encontrando aquela quantia de dinheiro, porém o Gaston teria surpreendido o criminoso e então ele teria tirado a vida do menino. E a polícia acaba apontando 2 suspeitos. Eram 2 homens que estavam trabalhando em uma reforma que estava ocorrendo na casa de um dos vizinhos. Esses 2 homens foram detidos e levados para um interrogatório. O enterro do menino foi bastante comovente e a mãe ela teve que ser amparada. Ela não queria de jeito nenhum que o filho fosse enterrado. E o Carlos ele também sofreu muito com a perda do filho. A comunidade começou a pedir por justiça e alguns colegas do Gaston fizeram uma homenagem para o menino. Os 2 homens que tinham sido detidos, eles acabam sendo liberados por falta de provas. Porém, a família continuava acreditando que a pessoa que tinha entrado na casa e cometido o crime tinha entrado com a intenção de furtar algo do imóvel. Mas a polícia ela não tinha tanta certeza quanto a isso. Isso porque a quantia de dinheiro que tinha sido levada era bem pequena em comparação com alguns outros itens que estavam ali visíveis na casa, que tinham um valor superior, poderiam ter sido levados e não foram levados. E com as investigações, a polícia então começa a trabalhar com a hipótese do criminoso ser alguém da família. Os vizinhos eles não tinham visto nada de diferente naquele dia, nenhuma pessoa suspeita pela vizinhança. Também não havia nenhum sinal de entrada forçada na casa.
E logo os pais do Gaston, eles apontaram como suspeito o namorado da filha, o Julian. A Verônica diz que ele tinha conhecimento que o casal guardava 5.000 pesos dentro de casa. Uma marca de pegada havia sido encontrada no televisor e a polícia conseguiu identificar como sendo compatível com o calçado que o Julian estava usando. O Julian, então, é detido no dia 6 de dezembro e ele é mantido preso por alguns meses. Porém, em abril, ele acaba sendo libertado, já que não haviam outras provas contra ele, não tinham ali indícios de que ele havia cometido aquele crime, além da pegada. E a filha do casal, a Rocio, ela se manteve o tempo todo ao lado do namorado e ela acreditava na inocência dele. E ela, na verdade, não escondeu que ela acreditava que o culpado por tirar a vida do seu irmão mais novo tinha sido a própria mãe. Ela chegou a mostrar para a polícia algumas mensagens ameaçadoras que a mãe havia enviado para ela, e a Verônica teria enviado essas mensagens de um outro número de celular que ela costumava esconder. Quanto à pegada, o Julian, ele disse que no dia do aniversário do Gaston ele teria movido ali a televisão com auxílio do pé, por isso a pegada tinha ficado no televisor, mas que ele tinha feito isso porque ele estava querendo assistir um jogo de futebol. E peritos conseguiram provar que, de fato, a pegada ela não era compatível com alguém que estava tentando tirar o televisor dali, o que seria o caso se ele estivesse tentando furtar o televisor, e sim alguém que tinha emburrado para ajustar ali a posição da TV. Mas apesar disso, tanto o Carlos quanto a Verônica continuavam acreditando que o Julian era o culpado. E a saúde do Carlos começou a piorar muito após ele ter perdido o filho. E com essa situação toda, a Rocio, ela se afastou do pai, já que ele e a Verônica acreditavam que o Julian era o culpado e ela não. Da mesma forma, os filhos do primeiro casamento do Carlos, eles também apoiaram a irmã, eles também acreditavam que o Julian era inocente. E eles também não descartavam a possibilidade da Verônica ser a verdadeira culpada. Já em um dia de 2019, a Verônica, ela tinha saído também para fazer ali algumas tarefas, algumas funções que ela tinha fora de casa. Entre algumas coisas, ela teria ido ao banco. Então, quando ela retornou para casa, ela percebeu que ela tinha esquecido a chave. E ela tinha deixado o Carlos dormindo em casa, então o Carlos estava em casa, porém ela bateu ali, tocou a campainha, mas ele não atendeu. Então ela achou que era apenas porque ele estava dormindo, então ela ligou para a irmã dela, Susana, que morava ali próximo e tinha uma cópia da chave da casa. Então a Susana vai até o local e ela abre a porta e se depara com o Carlos caído no chão. Ele estava todo ensanguentado e ela disse que ele estava quase irreconhecível, já que o rosto dele estava muito inchado. Ele ainda conseguiu pronunciar o nome dela, como se estivesse tentando pedir ajuda a Susana. Então a Susana gritou para a irmã para chamar a emergência. Ele foi levado ao hospital e ele ficou internado por alguns dias. E apesar de estar consciente, ele não conseguia se comunicar. E infelizmente ele não sobreviveu. E ele havia sofrido diversas agressões com o uso de um objeto contundente, provavelmente de metal. A polícia, então, ela inicia uma investigação e não havia nada que estivesse faltando na casa. E, novamente, com o relato dos vizinhos, eles descobrem que ninguém tinha visto ninguém suspeito pela vizinhança, nada de diferente. E eles também são informados que os cachorros que a família tinha, que sempre latiam quando algum estranho se aproximava, não haviam latido naquela manhã. Um dos paramédicos que atendeu ali ao chamado de emergência, quando ele chegou ao local, ele reparou que a Verônica tinha uma mancha de sangue na calça. Porém, ela informou para eles que ela não tinha entrado na casa, apenas a Susana. Então aquilo pareceu bastante estranho para ele. E a versão da Verônica sobre o que ela tinha feito naquela manhã também mudou, o que levantou a suspeita da polícia. E eles conseguiram confirmar que de fato ela esteve no banco, como ela havia dito, já que haviam imagens de câmeras de segurança que mostravam ela no local. Porém, numa das versões ela disse que esteve lá às 10h30 da manhã e numa outra ela disse que esteve às 11h30. E as imagens mostravam que na realidade ela esteve às 10h30. E alguns vizinhos disseram ter visto a Verônica chegando em casa num horário diferente do que ela relatou que ela chegou.
e que teria sido antes dela chamar a Susana. Com todas essas divergências, a polícia acaba detendo a Verônica. E um jovem que havia ido entregar alguns produtos que tinham sido comprados por uma revista de cosméticos, ele disse que esteve na casa ao meio-dia e que, apesar dele ter ouvido gritos vindo de dentro de casa, o que indicava que haviam pessoas na casa, ninguém o atendeu. E supostamente nesse horário a Verônica ainda não estaria em casa. Os vizinhos também disseram que o casal eles tinham muitas discussões. Bom, com as investigações, a polícia também descobre que, em uma ocasião, a Verônica ela tinha feito uma denúncia de agressão contra o marido, contra o Carlos. Porém, na época, eles descobriram que as lesões que ela tinha, na verdade, tinham sido feitas por ela mesma. E, em uma outra ocasião, ela fez uma denúncia que ela estava recebendo ali algumas mensagens ameaçadoras. Mas a polícia também, na época, descobriu que essas mensagens vinham de um outro chip, mas do próprio celular da Verônica. Ou seja, ela trocava ali o chip e enviava as mensagens para ela. Algumas evidências, como o sangue que foi encontrado no banheiro da casa. E esse sangue ele não estava visível, ele tinha sido lavado antes dos paramédicos chegarem ao local. E esse sangue pertencia ao Carlos. Também aquela mancha de sangue na calça da Verônica, ela foi analisada e também pertencia ao Carlos. Todas as evidências que eles conseguiram, eles acreditavam que era suficiente para acusar a Verônica. Então ela é acusada de ter tirado a vida do marido, mas ela mantém a sua inocência. Tanto a filha do casal, quanto os filhos do Carlos do casamento anterior, assim como a Susana, a irmã da Verônica, todos eles acreditavam que ela era culpada por ter tirado a vida do Carlos. Em 12 de dezembro de 2022, o julgamento da Verônica tem início e foram apresentadas diversas evidências contra a Verônica, e então ela é considerada culpada de ter tirado a vida do marido e é sentenciada à prisão perpétua. Ela estava com 54 anos de idade. Com tudo isso, as pessoas começaram a se perguntar se ela não era responsável por ter tirado a vida do filho do casal, o Gaston, em 2011. E mais, se ela também não era responsável por ter tirado a vida do pai dela em 2009. O pai da Verônica foi encontrado também sem vida em 2009 na casa dele. E ele tinha levado diversos golpes na cabeça. Mas apesar das suspeitas, não conseguiram evidências suficientes para que esses casos fossem reabertos. E é isso, me digam o que vocês acham, se a Verônica realmente é culpada de ter tirado a vida do próprio pai e do próprio filho. Não esquece de deixar o like e compartilhar o vídeo com alguém que você acha que pode gostar desse conteúdo, e até o próximo vídeo.